Bom, pessoal, estamos de novo aqui com a transmissão. Agora vamos entrar num tema que foi solicitado pelos seguidores aí das transmissões, pela rede de serviço, todos quem acompanha as transmissões da Movi e da Bosch, que foi o assunto de osciloscópio. E, bom, hoje o desafio é tentar mostrar aqui, vou estar até utilizando o mouse aqui para mostrar algumas telas, porque vão ser várias telas que apresentam diferentes medições e gráficos de osciloscópio. E assim também aproveito para dizer, da mesma forma que nós estamos começando hoje com o osciloscópio, que foi um pedido de vocês, continuem também com as sugestões de temas e continuem também na transmissão de hoje colocando perguntas que no final, tanto do que foi falado por Décio do lubrificante, como o que vamos ter hoje aqui de osciloscópio, no final vamos estar respondendo. Beleza, vamos em frente então. O osciloscópio, primeiro que nós temos que tentar de chegar a um acordo. O que é um osciloscópio? Por que existe um osciloscópio? E claramente nós vamos falar de osciloscópios da linha automotiva, porque existe um osciloscópio para aplicações, reparações em eletrônica, mas já quando vamos trabalhar num veículo, ele tem que ter características especiais para poder medir algumas magnitudes elétricas que estão presentes só em automóveis. Então, o osciloscópio tem que ter essa característica para ser útil, para poder vocês tirarem proveito na oficina, tem que ser um osciloscópio de aplicação automotiva. Aqui na imagem vocês estão vendo um dos equipamentos que a Bosch utiliza, que é o FCA 500. Ele é muito mais do que um osciloscópio. Hoje nós vamos só falar de algumas funções do osciloscópio. Isso aí é um analisador de motores. Aí, quem sabe, com mais tempo, em outras transmissões, a gente pode entrar em outras funcionalidades. Mas hoje somente vamos entrar em uma, que é o osciloscópio. E só para ter uma ideia, esse equipamento tem mais de 120 funções. O osciloscópio é uma delas. Mas assim, o que faz um osciloscópio? Por que o técnico automotivo precisa utilizar um osciloscópio? Principalmente nas tecnologias eletrônicas que chegaram e estão equipando o veículo, elas têm uma característica. Acontecem muitos fenômenos elétricos e eletrônicos que acontecem em um breve período de tempo. E essa é a principal característica que tem um osciloscópio. Vocês estão vendo aí na tela abaixo, está falando assim uma divisão de escala de tempo. Nós conhecemos segundo, milissegundo, já é conhecido da gente, medir tempo de injeção e tudo mais, mas tem situações que é necessário medir, por exemplo, microsegundos. Em uma transmissão de dados das novas redes de bordo, por exemplo, 1 milissegundo já é muito tempo. Por incrível que pareça, 1 milissegundo passa a ser quase que uma eternidade quando a gente fala de transmissão de dados. Então, em muitas funções, é absolutamente necessário utilizar um osciloscópio, porque com um simples multímetro a gente não teria condições de ver essa medição. Que, em definitiva, o que estamos falando? O que faz um osciloscópio? O osciloscópio é como se a gente conseguisse tirar uma foto de um evento que está acontecendo em uma fração de tempo muito pequena. Então, a gente está sempre medindo magnitudes elétricas com o osciloscópio. Principalmente, a gente fala de tensão, de picos de tensão, de pequenos estímulos elétricos, que é uma diferença de potencial, que é tensão. Claro, ele tem oportunidade, tem chance de medir outras coisas. Até quando a gente vê, por exemplo, aqui, vocês estão vendo esse desenho aqui do equipamento, ele tem essas pontas de medição, e aqui vocês estão vendo uma pinça. Essa pinça é uma pinça amperimétrica. É para quê? Para captar a passagem de corrente num lugar através da geração de um campo magnético, que vai transformar isso em quê? Também um pico de tensão. Isso depois dentro do equipamento vai ser transformado em um sinal. Então, o que nós temos que entender, seja 1, 2 canais, 3 canais, 4 canais de medição que a gente tem, o que a gente está medindo são sempre algum evento elétrico, eletrônico, um pico de tensão, uma diferença de potencial que a gente vai analisar. E vamos então entrar em alguns exemplos práticos de onde se aplica um osciloscópio e como com esse osciloscópio a gente pode facilitar um diagnóstico. Vamos na próxima. Aqui nós temos um exemplo
trabalhando no que nós chamamos teste de consumidores. Que são os consumidores? Qualquer elemento qualquer consumidor elétrico. E no veículo nós temos um monte de consumidores elétricos. Mas esse primeiro teste que você vê aqui, ao lado esquerdo da tela, é simplesmente para ver a corrente de repouso de uma bateria. É um teste muito simples, pode ser feito com um multímetro. Sim, pode ser feito com um multímetro, mas você não vai conseguir com um multímetro ter um nível de detalhe de consumos elétricos que acontecem em frações de segundo e essa tela consegue apresentar. Por exemplo, com uma medição de uma pinça amperimétrica que consegue medir miliamperes, você pode saber se tem qualquer consumidor elétrico ou algum acessório instalado no veículo que está fazendo um consumo elevado. A tela que está ao lado, ela está medindo o que nós chamamos a ondulação da bateria. O que é isso? Conhecido também como RIP, popularmente conhecido como RIP. O que acontece? Nós temos que, no sistema elétrico, o veículo tem, por um lado, os consumidores, depois nós temos a bateria, que é nosso acumulador de energia, e depois nós temos alguém que tem que repor essa energia, que é o alternador. Alternador, vocês sabem, até a palavra já está dando uma pista, ele gera corrente alternada. Só que essa corrente, no próprio alternador, tem um dispositivo que vai fazer uma retificação dessa corrente para virar corrente direta. Isso que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. É a capacidade que tem esse alternador de produzir corrente contínua, de poder retificar. E se você vê os valores, são pequenos aqui os números, mas se você vê os valores que estão na tela, a diferença entre esses picos aqui é muito baixa, porque aqui é menos de meio volt entre positivo ou negativo, quer dizer, retificação de corrente positiva ou negativa, tudo isso com o veículo funcionando. Por isso é necessário que tenha uma tela capaz de medir esses sinais em tempo real com valores extremamente pequenos e em períodos de tempo muito curtos. E isso é o que faz um osciloscópio, por exemplo, nos ajudando a diagnosticar um sistema elétrico. Mas vamos avançar um pouco mais. Falando aqui, reforçando um pouco a mesma tela que estamos vendo aqui do alternador, estão vendo aqui, esses são picos de tensão, de retificação de corrente, mas ainda dentro do aceitável, porque para cima temos 0,50 meio volt e para baixo também negativo meio volt. E está tudo sob controle, como vem aí os valores, a CRPM do motor e tudo isso, a tensão do sistema, a corrente que estava sendo gerada, 22, 25 amperes, e nesse caso o percentual de ondulação de 2%, 2,2%, corresponde exatamente a esse gráfico que está medindo, que estão vendo nessa tela. Vamos sair um pouquinho então de alternadores, de sistema elétrico, para entrar em outros componentes. Vamos falar de alguns sensores. Por exemplo, por que preciso, mais uma vez, um osciloscópio? Aqui o exemplo é um sensor de detonação. Muitos de vocês sabem que um sensor de detonação é um sensor que gera sinal. Ele trabalha com um princípio piezoelétrico e ele vai gerar um sinal que é muito débil, muito fraco, muito baixo. Esse sinal. Está vendo os valores que estamos mostrando aqui? 0,12, 120 milivolts. Isso, imagina, em um período de tempo de quanto? De 4 milissegundos. É um evento que acontece com sinais muito fracos, muito débeis, e num período de tempo muito curto. Se eu tivesse um multímetro ou qualquer outro equipamento, eu não conseguiria ver esse sinal com a precisão que eu necessito para poder fazer um diagnóstico correto. E o diagnóstico que é comparar, saber, por exemplo, qual é a amplitude desse sinal, qual é a curva, qual é a característica, quais são os valores máximos e mínimos, o tipo de onda que está gerando, porque eu posso ter um banco de dados para comparar qual é o sinal correto e qual é o sinal que estou medindo nesse momento. Nesse caso, necessariamente, tem que ter precisão na medição. Aqui vamos avançar um pouco mais. 2 exemplos clássicos. Um sensor de rotação do tipo indutivo e
na parte inferior vocês veem um sensor que pode ser de rotação também do tipo Hall, ou pode ser também um sensor de face, mas são duas características. Esse é um sinal analógico, embaixo nós temos um sinal digital. E isso é importante de entender do osciloscópio. O osciloscópio ele vai medir a magnitude física que está presente, não interessa se é analógico, digital, ele vai captar esse sinal e vai apresentar na tela. Muitas vezes tem que ajustar um pouco, mas vai apresentar na tela. O que eu posso fazer com esse tipo de informação? Por exemplo, aqui um sensor de rotação indutivo. Eu consigo ver cada um da onda da sinoidal que foi formada aí. Aqui estão vendo que tem um sinal claro de que há alguma diferença entre esses sinais e esse que está aqui no meio, porque justamente é um ponto de referência, isso é proposital, é o funcionamento correto, é uma roda fônica que tem um dente faltando, então aí vai estar marcando um sinal de referência, mas eu posso ver aqui a amplitude do sinal e até posso ver a frequência, quer dizer, a frequência, quantas vezes varia esse sinal por segundo. E com essa base, eu posso estabelecer, como eu falei hoje, um padrão. Eu posso pegar uma informação que já existe em algum manual que me diz como deveria ser um sinal do sensor indutivo em tal ou qual característica. Do mesmo jeito, com um sinal do tipo Hall, ou um sinal também, esse é muito parecido, o sinal Hall com o sinal dos sensores indutivos ativos, que em definitiva vão estar entregando um sinal quadrado, que é um sinal de características digital, e eu posso ver tudo isso que estamos falando. Quanto que dura? Olha, aqui embaixo eu tenho a escala de tempo, em milissegundos. Quanto que dura esse sinal? E que características tem? Ele está limpo, esse sinal, não tem nenhuma oscilação, ele não corta, ele não está dentro da amplitude. Tudo isso é possível de medir através de um osciloscópio. E se eu não tiver essa imagem clara do sinal que cada um dos sensores tem que gerar, simplesmente com um multímetro, a única coisa que eu vou saber é que provavelmente ele está sendo alimentado, que ele está gerando algum pulso, que ele tem continuidade, posso medir resistência, mas não esqueçam de uma coisa, a grande vantagem do osciloscópio é que eu consigo medir o funcionamento dos componentes em condição real de funcionamento. Quando ele está sometido a uma carga, quando ele está sometido a uma temperatura, seja qual for. Vamos ver outros exemplos. Aqui nós temos, olha, uma coisinha muito legal para poder ser feita com o osciloscópio. Aqui, no caso, tem que ter no mínimo 2 canais. Para quê? Para poder conjugar, confrontar 2 sinais. Aqui o que nós estamos vendo, essa é uma imagem ampliada do evento que está acontecendo aqui nesse setor aí desse círculo. Eu tenho na parte superior, eu tenho um sinal da árvore de comando, sensor de face, e na parte inferior eu tenho o sinal do virabrequim. O que eu estou vendo aqui? Olha que coisa legal, eu consigo ver através de um osciloscópio o sincronismo do motor, que é se a correia, se a corrente, qual for o sistema de distribuição, está na face, está no ponto certo. O ponto da distribuição está corretamente. Por quê? Ele não está medindo eventos que acontecem em frações de segundo. Então, qual é o evento aqui em cima? É o sensor de face gerando pulso, gerando sinal. E aqui tem um sinal de referência. Ok. Na parte de baixo que eu tenho um sensor de rotação também, gerando sinal. Isso aqui, quando se alinha, é um exemplo de um veículo. Vocês estão vendo aqui, ampliado. Dá para contar o número de dentes, o número de pulsos e os sinais de referência e onde que eles se enfrentam. Isso aqui é um exemplo, porque tem veículo que se vai enfrentar em tal qual posição, mas é uma forma de você poder, por exemplo, sem desmontar absolutamente nada no veículo, confirmar através de um osciloscópio se esse motor está
no ponto da distribuição. Imagina, tem carro que vocês sabem muito melhor do que eu, que para desmontar e checar o ponto, tem que desmontar muitos componentes do veículo. Então ele também, através dos sinais elétricos, nós podemos fazer um diagnóstico e tirar as nossas conclusões. Aqui outro exemplo clássico, nós estamos com um sinal de um injetor. Olha, vejam o que acontece com o injetor. Nós sabemos que o injetor, ele recebe, injetor de um veículo gasolina, injeção indireta, injeção convencional. Ele recebe 12 volts direto. E simplesmente ele vai acionar fazendo chaveamento pelo negativo. Então ele está sempre alimentando o positivo. Quando chavear o negativo, vai acontecer isso aqui, vai começar o tempo de injeção, mas olha, se eu medir um injetor com um multímetro, muitos de vocês já devem ter feito isso. Eu vou com um multímetro no injetor, veículo em funcionamento, que sinal eu vou encontrar no injetor? Você vai encontrar a tensão de bateria. Se o veículo está trabalhando com 13,8, 14,2 volts, motor funcionando, você vai achar esse sinal de tensão em cima do injetor. Mas olha o que realmente acontece quando eu coloco um osciloscópio. Eu consigo ver que, olha, qual é a minha referência aqui no eixo de valores de tensão? Aqui eu tenho uma referência de 50 volts, quer dizer que eu tenho alguma coisa superior a 50 volts, 60, 70 volts, pode ser dependendo do veículo. Para aí, o que está acontecendo? Como que um injetor que estou alimentando com tensão de bateria, na hora que eu vou utilizar um osciloscópio, estou medindo aqui um sinal, essa parte aqui corresponde ao tempo de injeção, e aqui eu tenho 50, 60 volts. Por quê? Bom, um injetor é uma bobina. E uma bobina, toda vez que acontece uma variação no seu campo magnético, ela gera corrente induzida. Eu estou medindo isso aqui, estou medindo corrente induzida. Na verdade, eu não uso para nada, o sistema não utiliza para nada essa corrente induzida, mas o osciloscópio está me mostrando que isso realmente acontece fisicamente no injetor. Agora você diz, mas Diego, se não usa para nada, qual é o meu interesse de medir isso aí? É muito importante, porque aqui você pode ver a saúde do injetor do ponto de vista elétrico. Se eu tiver algum problema nessa bobina, esse pico aqui de tensão vai ser completamente diferente. Eu vou ter muitas oscilações por aqui, esse pico de tensão vai cair em outro ângulo, eu não vou conseguir atingir essa voltagem aqui, que é de corrente induzida. Quer dizer, simplesmente analisando o sinal de funcionamento de diversos componentes, nesse caso aqui um atuador, então ele já consome um pouco, eu já posso fazer um diagnóstico, nesse caso, da parte elétrica do injetor. E é bem importante, porque nós sabemos que um injetor, como eu falei, que tem uma bobina em cima, ele muda do comportamento. Por exemplo, uma bobina de ignição, nós vamos ver daqui a pouco, se aumenta a temperatura do enrolamento, o comportamento dela já é diferente. Então, às vezes, eu estou medir só com multímetro, a resistência, como posso fazer aqui no injetor, só a resistência do injetor fora do veículo, a resistência está boa, blá, 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 mas coloca o injetor e apresenta falha de novo. Aqui eu consigo ver, tirar uma foto do que está acontecendo realmente nesse injetor quando está funcionando. O mesmo, aqui já complicamos um pouco mais a coisa. Aqui nós estamos vendo assim, a característica, curva característica de um injetor de injeção direta. Aqui estamos medindo duas coisas nesse injetor. Aqui, esse gráfico, estão vendo, tem uma linha em azul e tem uma linha em vermelho. O que quer dizer? O osciloscópio, nesse momento, estava setado para medir nesse eixo aqui, voltagem, tensão, em azul, e esse outro aqui, à direita, amperagem, ou seja, corrente, que está em vermelho. Utilizando uma pinça que mede até 30 amperes, e utilizando umas pontas de medição do próprio equipamento. Beleza, tudo isso em uma escala de tempo, que é o eixo inferior aqui, horizontal, em milissegundos. Todo esse evento que está acontecendo aqui, desde esse ponto até esse ponto final, é uma fotografia que a gente tirou, por dizer de alguma forma, de um evento que aconteceu em 4 milissegundos. E nós vamos focar
nisso que está aqui. Que dura quanto? Lá em cima está mostrando 1 milissegundo. O que está acontecendo? O que está dizendo essa imagem com relação ao injetor de injeção direta que nós vemos aí? Em primeira instância, ele estava sendo alimentado, e aqui está sendo alimentado com mais de 50 volts. Está vendo aqui? Azul, 50, está mais 65 volts. Totalmente diferente do que nós vimos no injetor de injeção convencional. Ele não tinha o pico de tensão aqui. Se lembra? O convencional tinha o pico de tensão no final. Por quê? Porque o convencional não é alimentado com 65 volts. Ele gera 60 volts por indução, por autoindução. Isso aqui é diferente. Esse injetor trabalha por uma descarga capacitiva, do mesmo jeito que trabalha um injetor Camonray. Isso seria muito parecido a uma imagem de medir um injetor Camonray. Primeiro, precisa receber um pico de tensão, na verdade uma corrente, que a continuação vocês estão vendo aqui, essa curva em vermelho aqui, que está subindo, 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 subindo. Olha aqui para onde vai em vermelho. Mais de 10 amperes. Ele recebe mais de 10 amperes, vocês sabem, isso é uma corrente razoável para funcionar o injetor. Mas com 10 amperes não vai queimar o injetor? Não vai queimar por quê? Porque, olha, em que período de tempo acontece isso? Em menos de 1 milissegundo. Então, é um choque elétrico para poder tirar a agulha do repouso, tá? Que faz por uma breve fração de tempo, e depois que a agulha sai do repouso, está vendo o que acontece? Cai a corrente e mantém esse injetor inaberto. Legal, entendi o gráfico agora, mas como serve isso para diagnosticar? Do mesmo jeito que falamos no anterior. Isso é uma curva característica de um injetor, de um modelo de veículo. Tem muitos que se comportam dessa forma. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo um injetor de um Golf geração 5, tá? Um sistema de injeção MED9. Mas isso pode ser feito com qualquer tipo de injetor. Eu posso ter o gráfico, posso ter uma referência. E se não tiver referência, o que eu tenho? Aqui eu estou vendo um injetor, o veículo tem 4 cilindros, 3 cilindros, eu vou comparar um com outro. Eu posso ter claramente as características de funcionamento. E isso é possível com o osciloscópio. E hoje, sem esse tipo de sinais, sem esse tipo de análise, não é possível condenar, descartar ou dizer que tal ou qual componente está com defeito. Vamos a outra imagem. Aqui, olha, sabe o que estamos medindo aqui? Uma bomba de combustível. Mas que tipo de bomba de combustível? Com a bomba que está equipando a maioria dos carros modernos, que são aquelas bombas de combustível que não tem mais escovas. Brushless se chama, não tem mais escovas. É tudo por indução magnética. E olha o que acontece, o tipo de alimentação que recebem não é direta. Mais uma vez, como vocês podem ver, temos 2 canais conectados no equipamento. Em azul estamos medindo a tensão. Aqui dá para ver claramente um sinal quadrado. Tá? E em vermelho estamos medindo a corrente. Olha como ela oscila, como ela sobe e desce. Tá? Já mostramos no osciloscópio, sempre vamos ter o eixo X, aqui X, horizontal, referente ao tempo, Y é sempre o vertical, referente à escala, a magnitude elétrica, o valor que eu posso fazer o setup da tela. Tudo isso é regulável, que isso é importante. Eu posso estar mudando em qualquer momento o tempo que eu quero ver, a duração dessa tela, assim como também os valores. Esse sistema aqui está mostrando que essa bomba de combustível simplesmente trabalha por pulso. Ela está sendo pulsada permanentemente, não trabalha com corrente direta. Ela trabalha com pulsos quadrados e por isso também faz uma economia de energia e também maior durabilidade da bomba de combustível e pode regular, utilizar mais ou menos essa bomba de combustível. Característico da maioria dos veículos que utilizam injeção direta. Mas também já está chegando em veículos de indireta porque o sistema traz uma economia muito grande. Vamos sair um pouquinho então de sensores e atuadores. Vamos falar aqui que é possível fazer com um osciloscópio e um circuito de ignição. Aqui, exemplo, estamos falando do circuito primário de ignição. E aí, mostrando claramente
a parte do energizado desse circuito primário de ignição. Olha aqui, está trabalhando nesse exemplo aqui com 400 volts. Quer dizer que vou ter uma geração de corrente induzida no primário da bobina, estamos vendo aqui, de 400 volts. Esse pequeno sinal quadrado aqui embaixo que estamos vendo, que é o chaveamento. O chaveamento do primário, eu faço o corte do primário, estou alimentando a bobina com tensão de bateria, gera um campo magnético. Na hora que faço o chaveamento, é um princípio de magnetismo e eletromagnetismo. Né? Na hora que eu faço o chaveamento, se gera um grande campo magnético que vai fazer uma autoindução, que é isso que nós estamos medindo aqui. Muito parecido ao que a gente viu com o injetor, claro, só que aqui está acontecendo com uma bobina. E uma bobina não é nada mais e nada menos que um transformador. Quer dizer que entra 12 volts por um lado, sai 15, 20 mil volts por outro. 50, 30, cada vez mais voltagem nas bobinas modernas. Mas aqui eu consigo ver o tempo do chaveamento e essa corrente induzida aqui, do mesmo jeito que falamos no injetor, se eu tivesse algum problema de bobina, de bobinado, de fuga de corrente, de tempo também. Aqui o tempo que leva esse chaveamento, o tempo para formar um campo magnético, chama da indutância. Eu consigo medir tudo isso aqui no osciloscópio. Portanto, como eu falo, a saúde dessa bobina em funcionamento. Vamos ver agora o mesmo exemplo com o circuito secundário. O circuito secundário eu gosto muito, porque o que acontece? O circuito secundário estamos falando especificamente da tensão necessária para que aconteça a faísca entre os eletrodos da vela. Claro, todos os componentes do secundário, bobina, saída secundária, se for o carro mais antigo que leva cabo de vela, tudo isso faz parte do secundário. Mas, em definitiva, o que nós estamos vendo aqui é o que está acontecendo entre os eletrodos da vela, de alguma forma. Aqui, a representação da tela, vocês já devem ter percebido o X, o eixo horizontal de tempo, ele já não está falando em tempo, está falando em graus. É uma possibilidade de fazer esse setup também, principalmente em ignição, é muito interessante, porque 720 graus corresponde a 2 giros completos do motor. Em um motor de ciclo Otto, de 4 tempos, 2 giros completos do motor. Então, olha, o setup do equipamento aqui estava para um veículo, 4 cilindros, com ignição, ordem de ignição 1, 3, 4, 2, quer dizer, esse aqui é 1, 3, 4, 2, esse aqui é 1 novamente. E essa representação aqui está ampliado para a gente ver mais em detalhe como se analisa o sinal do secundário de ignição. E eu estava falando para vocês que é muito legal, eu gosto muito, porque vocês conseguem tirar conclusões não só do que está acontecendo com a ignição, vocês podem tirar conclusões do que está acontecendo até com o motor, com a compressão, com alguns problemas que vão muito além da ignição. Por quê? Esse pico de tensão que nós estamos vendo aqui, está vendo a unidade de medida? kV, kilovolts, quer dizer que se eu estou mostrando 20, são 20 mil volts. Aqui, esse sinal, que parece uma simples linha, está dizendo que aqui eu tenho 20 mil volts entre os eletrodos da vela, que é isso que eu estou vendo aqui também. Esses 20 mil volts é a tensão necessária para quebrar o que nós chamamos de elétrico, que é aquela distância entre os eletrodos, eletrodo central e eletrodo de massa da vela. Para que realmente aconteça uma faísca, tem que ter muita energia acumulada, e isso é em forma de tensão. Essa tensão elétrica de 20 mil volts vai fazer esse arco voltaico que nós precisamos para acender o processo de combustão. Então, o primeiro que nós vemos é isso, tensão necessária para a combustão. Mas depois que acontece a faísca, nós estamos vendo que ainda permanece uma tensão aqui. Por quê? Olha, depois que é vencido esse dielétrico e a corrente começa a passar, se forma um arco voltaico. Esse arco voltaico, ele diminui enormemente a resistência à passagem dos elétrons. Então, para quebrar o dielétrico, eu preciso 20 mil volts, mas para continuar conduzindo corrente,
eu já não preciso tanto, que é isso que nós chamamos aqui a tensão de combustão. E varia, em muitos veículos cai isso para 1.500, 2.000 volts, uma coisa assim. E outra coisa que eu estou vendo aqui é o seguinte, a tensão necessária para que aconteça a faísca e quanto dura essa faísca, porque evidentemente nós pensamos que uma faísca é um evento muito curto. É muito curto, mas tem que ter um tempo necessário para conseguir acender a mistura. Se for muito curto mesmo, a mistura não acende. Então, todo esse tempo aqui é o tempo de combustão que nós chamamos. Então, tensão necessária para que aconteça a faísca, tensão de combustão aqui, nessa espécie de U que se forma aqui, e aqui embaixo eu posso medir o tempo, quanto que durou tudo isso. Legal! E aqui tudo bonito, mas quando eu tenho problema, quando você tem problema, você vai ver essa imagem totalmente distorcida. Se eu tenho, por exemplo, carvão nas velas que é condutivo, essa U aqui não se forma. Então esse pico de tensão cai abruptamente e eu não tenho mais quase tempo de queima de mistura. Vai dar uma falha, eu consigo ver que eu tenho ignição, mas não tenho tempo de combustão. Eu consigo ver também se esse pico aumenta muito, a vela com desgaste, cabo de vela. Eu consigo ver distorções aqui eletromagnéticas, pode ser pela bobina, pode ser pelo cabo de vela, tudo isso, deformações aqui nesse comportamento do circuito de ignição. Eu digo assim, quando a gente coloca o circuito secundário no osciloscópio, é como se você conseguisse colocar uma câmera para olhar para dentro do motor e ver como está funcionando. Eu até tinha comentado para vocês o aspecto da compressão. Por quê? É o seguinte, a maior resistência que tem que vencer a faísca da vela é a compressão do motor. Então, quanto maior for a compressão do motor, a necessidade de tensão vai ser maior. O que quer dizer isso? Se eu tiver um desses cilindros que está com fuga de combustão, por exemplo, eu teria a grande maioria com 20.000 volts, e vamos supor que esse quarto cilindro, esse número 2 no caso, esse está com fuga de compressão. A minha tensão iria cair, sei lá, para 1.500 volts. Aí eu já não consigo queimar a mistura, mas eu consigo ver pelo osciloscópio que eu tenho um problema no cilindro. Por isso que eu digo que é como colocar uma câmera dentro. Vamos avançar um pouquinho mais. Saímos da parte de ignição e vamos falar um pouquinho de rede de bordo. Eu vou passar rapidamente, mas aí sim, nesse momento vai ficar muito claro por que é necessário trabalhar nos veículos modernos que hoje estão totalmente popularizados. Quando a gente fala rede CAN, rede de bordo, já não é um sistema que está nos carros top de linha. Os carros populares, absolutamente todos os populares, saem de linha com redes de comunicação. E a forma que eu tenho de medir isso é com o osciloscópio. Aqui nós estamos com uma rede CAN de alta velocidade, HS de high speed de alta velocidade. Essa rede CAN de alta velocidade aplica fundamentalmente, principalmente nos veículos ou nos sistemas que tem necessidade de uma alta velocidade de transmissão de dados. E quem tem necessidade de alta velocidade de transmissão de dados? O controle de motor, sistema de segurança como ABS, aí tem que ser, a informação tem que fluir muito rápido. Então, olha, as unidades de medida que nós temos aqui em nosso eixo inferior, o X que falamos, o eixo de tempo, está na casa de microsegundos. O que quer dizer? Todo esse evento que nós estamos vendo aqui está acontecendo em microsegundos. E que são esses sinais aí? Olha, é um sinal característico de uma rede CAN de alta velocidade, onde tem um valor dominante e recessivo no CAN high e no CAN low também um valor dominante e recessivo. E essa é a curva característica, que é um espelho uma de outra em um sinal de alta velocidade. Hoje não vamos falar aqui de rede de bordo, simplesmente de como a gente analisa. E aqui a importância, olha, tudo isso que está acontecendo aqui, nós paramos para analisar um valor que está em 11,5 microsegundos. Você tem ideia o que é microsegundo? Não dá nem para pensar. Como que eu conseguiria medir isso se não fosse com o osciloscópio? Vamos ver aqui, esse é um sinal de CAN de alta velocidade em boas condições. Aqui nós temos um sinal
de alta velocidade. Olha que problema teve aqui, curto-circuito entre as duas linhas. Vocês sabem que o sistema CAN utiliza a fiação de 2 cabos trençados, que é esse espelho que nós vimos, e eles vão até enrolados em trença para evitar até os efeitos eletromagnéticos, e vamos supor que isso acontece às vezes por uma intervenção, por algum problema, que um fio entra em contato com o outro, então as linhas se misturam e a rede passa a ter esse sinal. Evidentemente que perdeu a comunicação. Quando a gente fala de redes de bordo, e o que nós estamos analisando, são mensagens que estão passando aí. O sinal tem que ter uma característica, mas na verdade o que está indo aí é o mesmo que a gente vê quando um computador passa uma mensagem para o outro. Quando você passa uma mensagem por WhatsApp, é a mesma coisa que acontece na rede de bordo. Você está passando dados através de uma comunicação elétrica, né? E aqui o mesmo CAN high, nesse caso com curto-circuito negativo, seria como fica: o positivo perfeito, o negativo derrubou. Aqui curto-circuito positivo derrubou completamente a rede de alta velocidade, e aí é um problema sério, porque é o motor, é sistema de freio, então provavelmente o veículo vai ficar na rua. Agora você simplesmente ligando a ignição e chegando na fiação correta, você pode saber se essa rede está ou não comunicando. E isso é muito importante, porque quando a rede CAN derruba, você não entra nem com o scanner. O scanner não tem comunicação, o scanner também precisa de ter esse envio de dados. E como a rede derrubou, você não consegue ter ideia, derrubou onde, onde que perdeu o sinal. Aqui com o osciloscópio você consegue identificar qual é a linha de comunicação, ou quais são os sistemas que foram afetados por isso. Nesse caso aqui, rapidamente, rede CAN de baixa velocidade, também muito utilizada quando sistemas que não precisam tanta velocidade, porém a gente está falando também em milissegundos. Que sistema não precisa tanta velocidade? Sistema de conforto, sistemas de já o ar-condicionado, o banco elétrico, toda essa parte mais de conforto do veículo utiliza rede CAN de baixa velocidade. Por que não usa o veículo toda a mesma rede de alta velocidade? O mesmo que acontece com o nosso pacote de dados no telefone. Quanto mais rápido, mais caro. Então, o fabricante de automóveis também tem que utilizar mais de um tipo de rede, porque umas tem necessidade, porque é transmissão crítica de dados, e outra pode baixar um pouquinho a velocidade. Está vendo aqui a característica dessa rede de baixa velocidade? É diferente. Elas se cruzam. Vocês estão vendo aí o cruzamento da linha vermelha com a linha azul. Característica da linha de baixa velocidade. E outro exemplo que a gente pode falar é a rede LIN. Tá? Tem outras redes de bordo também, mas aqui era como o tema é osciloscópio, a rede LIN, que é utilizada também, é de baixa velocidade, então é utilizada para acionar alguns componentes que não precisamos tanta velocidade quanto um sistema ABS, por exemplo. Pode ser um limpador de para-brisas, o próprio alternador, vocês devem ter visto já muitos alternadores que são pilotados com um fio só, geralmente estão todos trabalhando com essa linha de comunicação LIN, e essa é a característica dela. Aqui não dá para dizer mais do que afirmar que existe comunicação, porque nós conhecemos os valores de trabalho aqui da linha LIN. Se tiver alguma distorção, o que dado está passando aqui, por osciloscópio não dá para ver, porque isso é parte da programação do veículo. Aqui a gente consegue ver se a característica do sinal está correta, e isso para a gente, a nível de diagnóstico, é mais do que suficiente. Bom, pessoal, era o que tinha para comentar para vocês. Pediram o osciloscópio, ter uma ideia, uma noção de como o osciloscópio pode ser, sim, uma excelente ferramenta, e hoje eu diria que mais do que necessário para acompanhar vocês na oficina, trabalhando com diagnóstico eletrônico. Eu deixo aí a mensagem também que vocês estão vendo na tela, para acompanhar alguns vídeos que nós temos falando desses assuntos em nosso programa do Centro de Treinamento Automotivo YouTube. Se você não está inscrito, pode entrar lá no YouTube, Centro de Treinamento Automotivo. Nós temos um programa lá, Quintas Automotivas, ou o site também da Bosch.
de Bosch Treinamento Automotivo. Por aí, a gente também tem como divulgar informações do jeito que estamos fazendo aqui na transmissão.